Olá, turmas! Que bom encontrar vocês para mais uma aula de língua portuguesa, especificamente um dia de revisão e avaliação. Bom, eu sou o professor Denilson, como vocês já sabem, e vou acompanhá-los neste momento. Então hoje, claro, nossa revisão e avaliação, aí o nosso momento em que vamos relembrar o que foi trabalhado durante esta unidade para que possamos fazer a nossa avaliação, verificar o que aprendemos, certo? Então, venham comigo. Começamos nosso momento de revisão, relembrando aí os principais pontos que foram abordados, certo? Então, vamos relembrar frase, oração e período, colocando para vocês aí um esquema que vamos utilizar para fazer esse percurso. Então, observem. Primeiro, estudamos que frase é todo enunciado que possui sentido, certo? Então, para que eu tenha uma frase, ok? Aqui no início do nosso esquema, eu preciso ter sentido. Essa é a ideia, ou seja, tem que ter sentido, ok? Então, para que eu tenha uma frase, eu preciso que tenha sentido. Ok, gente? Com relação à estrutura, a nossa frase ela pode ser nominal ou verbal. Pelo nome, já sabemos que frase nominal é aquele enunciado que possui apenas nome, certo? Não há a presença de verbo. Já frase verbal, você vai ter a presença de um verbo neste enunciado que irá marcar esse enunciado como verbal, frase verbal. Então, frase nominal sem verbo, frase verbal com verbo, ok? Seguindo aqui o nosso estudo, chegamos à oração. Oração, gente, é todo enunciado que possui verbo. Para eu ter uma oração, eu preciso de um verbo. E lembre, toda frase verbal que possui verbo, que possui sentido, é uma oração também, ok? Então, já que compreendemos o que é a oração todo enunciado que possui verbo, agora vamos trabalhar com a ideia de período. O que é o período? É um conjunto de orações, certo? Então, o período é exatamente a oração, a organização de orações em determinado enunciado. Então, esse período aqui, gente, ele pode ser simples ou composto. O que vai determinar se o período é simples ou se o período é composto? A quantidade de orações, ok? Então, se eu tenho apenas uma oração, eu vou ter um período simples. Se eu tenho duas ou mais orações, eu tenho um período composto, ok? Vamos fixar bem isso, colocando aí para vocês um questionamento mais uma vez. Vou apresentar dois enunciados e aí me respondam qual desses enunciados é um período simples e qual deles é um período composto. Colocando aí. Olha só, período simples ou composto. Temos aí os enunciados. O primeiro, estamos felizes com os resultados. E o segundo enunciado, Maria cantou, dançou e pulou na festa. Faço a pergunta agora a vocês. Qual desses enunciados é um período simples e qual desse enunciado aqui é um período composto, certo? Como eu vou saber? Então, voltando aqui comigo. Muito simples, gente. Para você saber a quantidade de orações em determinado período, você tem que verificar a quantidade de verbos. O número de verbos em um período é igual ao número de orações, ok? Então, para que a gente descubra se esses períodos aqui são simples, compostos, temos que contar a quantidade de verbos. Então, vamos contar aqui do primeiro enunciado. Olha só. Estamos felizes com os resultados. Quantos verbos eu tenho aqui? Vou destacar aqui para vocês em vermelho. Observando este enunciado, nós percebemos que temos apenas um verbo. O verbo estar, estamos, certo? Então, como eu tenho apenas um verbo neste enunciado, eu já sei que esse período aqui eu vou chamar de período simples. Por que, professor, é período simples? Porque possui apenas um verbo. O nosso segundo enunciado, quantos verbos eu tenho? Observe, Maria cantou, dançou e pulou na festa. Observem, verbo cantar, certo?
Verbo dançar, nosso segundo verbo, e o verbo pular, nosso terceiro verbo. Temos 3 verbos neste enunciado, nesse período. Então, isso torna este segundo enunciado, esse período, como um período composto. Composto por quê? Porque possui 3 orações, ok? Por possuir 3 orações, ele se torna um período composto. Lembre, o período composto é todo enunciado que possui 2 ou mais orações. Esse enunciado aqui tem 3 orações, então ele é um período composto por 3 orações. Ok? Já que compreendemos isso, agora vamos observar a organização, a estrutura das frases, das orações e períodos. Vamos verificar como ela pode se estruturar. Então, colocando aí para vocês o nosso texto, olha só. A maioria das orações é composta por 2 partes, gente, certo? 2 partes principais que chamamos de sintagmas. Quando a gente fala em sintagma, pessoal, lembre, é a parte da oração, certo? Sintagma, nominal, enunciado, a parte da oração que possui apenas nome, ok? Pelo nome, sintagma nominal, parte nominal, a parte que só vai ter nome. E sintagma verbal, olha só, a parte que possuirá o verbo, ok? Então, sintagma nominal não tem verbo, sintagma verbal tem verbo. E aí, reforçando isso, na sequência, o nosso texto traz. A diferença entre esses 2 termos está na presença ou ausência de verbo. Desse modo, sintagma nominal, olha só, não possui verbo. Quem é? O sintagma nominal. E o sintagma verbal possui verbo. Isso que vai caracterizar uma parte ou outra da oração, ok? A presença ou a ausência de verbo. E aí, claro, retomamos mais uma vez aqui um enunciado como exemplo para que vocês possam visualizar bem essa divisão dessas partes da oração, certo? Do período. Então, voltando aqui comigo, trago esse enunciado de exemplo. Olha só. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, COP28, começou nesta quinta-feira, dia 30, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, ok? Observem que esse enunciado aqui, gente, eu posso dividir em 2 partes, certo? Essas partes, eu vou ter uma parte nominal, compondo o nosso período, e uma parte verbal. Então, vamos começar apresentando aqui a parte nominal. Colocando aqui para vocês, olha só, certo? Sintagma nominal e sintagma verbal. Então, qual parte vai ser colocada lá no quadrinho do nominal e qual vem para o verbal? Observem que a parte nominal corresponde a essa aqui em vermelho. Olha só, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, certo? COP28. Percebo que essa parte é a parte nominal. Essa parte aqui não possui verbo, por isso que nós colocamos essa parte lá na primeira coluna, sintagma nominal, ok? Retirou essa parte, vamos ficar com a outra parte que irá carregar o nosso verbo, certo? O verbo começar, então ela vem para essa segunda coluna aqui, ok? Ao nosso sintagma verbal. Então observem que a nossa oração pode ser dividida em 2 partes, uma parte nominal e uma parte verbal. Lembrando que essa parte nominal, o sintagma nominal, corresponde ao sujeito da oração. E essa parte aqui que possui o verbo, certo? Que é o sintagma verbal, corresponde para a gente ao sintagma verbal, ao predicado da oração, a parte que carrega o verbo, ok? Agora, observando e analisando com um foco maior a parte nominal, vamos relembrar essa parte como o sujeito da oração. Então, o sintagma nominal é o sujeito da oração. Colocando aí para vocês, olha só, o nosso enunciado, o conceito para relembrar, olha só. Sujeito é o termo sobre quem ou que se fala. Ele corresponde a um sintagma nominal. Então, essa informação é importante, gente. O sintagma nominal de uma oração é exatamente o sujeito, a parte que não possui, certo, o verbo
da oração, ok? E aí, quando a gente observa esse enunciado, na sequência, é claro que a gente tem que analisar os nossos exemplos para que a gente possa compreender bem o que é o sujeito. Então, vamos lá. Retomando o mesmo exemplo que nós já vimos, observem. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023 começou nesta quinta-feira em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Como eu vou identificar o sujeito de uma oração? Primeiro, você tem que começar analisando o verbo. Identifica o verbo, certo? Quem é o verbo desta oração? O verbo começar, ok? Então, nesse período aí, o verbo começar está marcado aí em verde, que vocês podem visualizar. Você identifica o sujeito fazendo uma pergunta ao verbo, certo? Você questiona, o que começou? Então, percebam que essa pergunta aqui, ela vai te trazer uma resposta. Que resposta é essa? Ela vai te indicar que o que teve início, o que começou foi a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023. Percebam que essa resposta aqui, marcando no nosso enunciado, aqui em vermelho, corresponde ao sujeito da minha oração. Então, aqui em vermelho, certo? Está o nosso sujeito. A parte da oração que não possui verbo, a parte da oração sobre quem nós falamos, né? Sobre quem falamos, a parte da oração que é o nosso sintagma nominal, é o nosso sujeito, ok? E percebo que todo sujeito, ele possui sempre uma palavra mais importante, uma palavra que nós vamos chamar de núcleo, certo? E nesse quadrinho aqui, o núcleo já indica para a gente, olha só, o que é o núcleo? É a palavra mais importante do sujeito, é aquela palavra que não pode faltar, porque se ela faltar, o que acontece? O enunciado, a frase perde sentido ou perde informação muito importante, levando a outro sentido diferente do que foi colocado no início, ok? Então, para que a gente possa entender isso, você tem que sempre observar qual palavra que faz parte ali do sujeito é a mais importante. Vamos pegar aqui um exemplo para que fique mais claro. Olha só. Qual das duas sentenças é mais completa e nos permite saber o que aconteceu? Temos aqui a primeira sentença, olha só. A das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023 começou, ok? Percebam, essa é a minha primeira sentença, primeiro enunciado. O segundo enunciado, conferência começou. Qual desses enunciados me dá uma ideia maior, mais completa, a que faz mais sentido com relação à ação, ao que foi desenvolvido aí no nosso exemplo? Percebam que é exatamente a sentença de número 2, essa daqui. Olha só, esta é a mais completa, essa é a mais informativa. Percebam que a primeira, a das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, começou. Tá, mas o que começou exatamente? Não fica definido. Na segunda oração, no segundo exemplo, conferência começou. Então, percebe que a palavra conferência exerce uma função importante. Ela é o núcleo do nosso sujeito, certo? A gente pegou o mesmo enunciado e verificou que essa palavra aqui é a mais importante. Ela é o núcleo, ok? Então, sabendo que ela é o núcleo, podemos colocar ela como a palavra mais importante, a palavra que não pode faltar. Se caso você retira, o enunciado perde informação importante, o enunciado pode até perder sentido. Ok? Vamos adiante? Então, observem aí, mais uma vez, a gente, logo no início, analisou o verbo, fez a pergunta, o que começou, verificamos que a resposta dessa pergunta trouxe para a gente o sujeito da oração, certo? Que é exatamente o nosso sintagma nominal. O que começou? A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023. Desse enunciado todinho aqui, que é o sujeito da nossa oração, destacando aqui mais uma vez, verificamos que a palavra mais importante desse enunciado é exatamente a palavra
Conferência, certo? Então, conferência é o núcleo do nosso sujeito. Essa palavra aqui é o núcleo, é a palavra mais importante. Agora, professor, por que eu tenho que saber identificar o núcleo do sujeito? Vou já explicar para vocês, voltando aqui comigo. Pessoal, o núcleo do sujeito é um item muito importante para que você possa classificar o sujeito, certo? O sujeito da oração, ele pode ser classificado de acordo com o seu núcleo. Então, se de repente você tem apenas uma palavra importante no núcleo do sujeito, eu vou ter um sujeito simples. Se eu tenho duas ou mais palavras, dois ou mais núcleos, ou seja, palavras importantes no sujeito, eu vou ter um sujeito composto, ok? Então, vamos entender melhor? Vamos aí continuar com o nosso texto na sequência, verificando o sujeito simples. Como já mencionei, é aquele que possui apenas um núcleo, certo? Aí, na sua constituição, ok? Então, olha só, sujeito simples, apenas um núcleo. Essa é a informação importante. Por isso que ele é chamado de sujeito simples, porque só tem um núcleo, gente, certo? Apenas uma palavra funciona como a mais importante. Então, fazendo aqui o mesmo esquema para identificar, trouxe mais um exemplo aqui, como a gente pode identificar o sujeito. Temos a oração. Os porteiros do edifício chegaram. Primeiro, localiza o verbo. Aqui o nosso verbo, chegaram, está aqui. Localizou o verbo, primeiro passo. Faz a pergunta para o verbo, analisa esse verbo. Quando eu falo pergunta, é exatamente para analisar esse verbo. Quem chegou? Quem desenvolve essa ação aí? Quem chegou? Observe que a resposta para essa pergunta traz o teu sujeito. Quem chegou? Os porteiros do edifício. Então, destacando os porteiros do edifício, esse enunciado aqui é o sujeito da minha oração. Ok? Depois que eu identifiquei esse sujeito, que eu fiz essa pergunta, eu tenho que verificar aqui nesse enunciado, o segundo passo, né? Verifica dentro desse enunciado qual é a palavra mais importante, certo? Aqui, terceiro passo. Qual é a palavra mais importante? Identifica o núcleo, analisa esse núcleo. Então, do núcleo do nosso sujeito, a gente vai ter a palavra porteiros como palavra mais importante. Observem que o sujeito completo é formado por os porteiros do edifício. Temos 4 palavras, mas apenas uma é a mais importante. Qual é a mais importante? Qual é a que não pode ser retirada desse enunciado? É a palavra porteiros, certo? Então, observem que eu tenho apenas um núcleo, gente, ok? Como eu tenho apenas um núcleo, uma palavra no núcleo, eu já sei que o meu sujeito é do tipo simples, ok? Sujeito simples, a classificação aí do nosso enunciado, ok? Vamos seguir? Mais um exemplo. A natureza pede ajuda. Vamos lá. Primeiro, identificar o sujeito, certo? Para identificar o sujeito, a gente tem que analisar quem? O verbo. Quem é o verbo? O verbo pedir. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer a pergunta ao verbo. Analisar essa questão aí com o verbo. Quem pede ajuda? Vamos lá? Aqui é a pergunta. Quem pede ajuda? Quem pede ajuda? Resposta: a natureza. Então, a gente identificou o sujeito. Quem é o sujeito dessa oração? A natureza. Ok? Percebam que o sujeito dessa oração aí, a natureza, possui 2 palavras, certo? A, o artigo, e o substantivo natureza. Qual dessas 2 palavras aqui é a mais importante? Analisando o núcleo, identificando esse núcleo. Qual é a mais importante? O a, o artigo ou a palavra natureza? Tira o a, artigo. Será que vai ficar fazendo falta ou não? Tira o substantivo, natureza. Quem é que faz mais falta? A palavra natureza. Retira aqui a palavra natureza para você ver o que acontece. A pede ajuda. Quem pede ajuda? Perceba que perdemos uma informação importantíssima. Então, natureza é o núcleo desse sujeito. Então, vamos marcar aqui esse núcleo, certo? Núcleo natureza como palavra mais importante, certo? E observem que esse núcleo aqui, natureza,
eu tenho apenas um núcleo, uma palavra compondo o núcleo, certo? Então, isso classifica o nosso sujeito como sujeito simples. Por que sujeito simples? Porque possui apenas um núcleo, ok? Vamos seguir? Outro tipo de sujeito, gente, o sujeito composto. Esse sujeito, ele possui o quê? 2 ou mais núcleos. Essa é informação importante. Sujeito composto é aquele que possui 2 ou mais núcleos. Eu vou ter 2, 3, 4, quantas palavras forem possíveis serem colocadas aí dentro de um sujeito, ok? Vamos seguir? Observem, fauna e flora são importantes, ok? Fauna e flora são importantes. Identificando aqui o nosso verbo ser, certo? Analisando esse verbo, fazendo a pergunta, o que é importante? Quem são importantes? Olha só, respondeu a esse questionamento, fauna e flora. Percebe que eu tenho essas duas palavras aqui como sujeito da oração. Está aqui o nosso sujeito. Fauna e flora é o nosso sujeito. Tenho essas duas palavras. Observe que o sujeito completo ele é formado por 3 palavras, certo? A palavra fauna, a palavra e a palavra flora. Percebam, fauna, substantivo, conjunção, e flora, outro substantivo. Ok? Agora, dessas palavras, qual é a mais importante? Qual é a que funciona, que faz parte do núcleo do sujeito? A gente percebe que as palavras fauna e flora fazem parte desse núcleo do sujeito. São as duas palavras mais importantes, certo? Destacando aqui, fauna é um núcleo e flora é outro núcleo. Observem que eu tenho 2 núcleos, 2 palavras exercendo aí a função de núcleo, então meu sujeito será do tipo composto, a classificação desse sujeito. Ok? Vamos seguir? Agora, chegamos ao sujeito oculto. Gente, o que é o sujeito oculto? Pessoal, é aquele sujeito que está escondido. Mas o fato de estar escondido, oculto, não significa que a gente não pode dizer quem é, certo? A gente consegue determinar esse sujeito pelo contexto. Então, observem, sujeito oculto é aquele que não aparece de forma explícita, ou seja, ele não é escrito e nem falado na oração, mas pode ser determinado por meio da flexão verbal e do contexto da oração, certo? Esse tipo de sujeito também é chamado de elíptico, certo? Implícito ou subtendido. São outras formas de classificar, ou seja, de chamar esse sujeito. Mas todos eles, claro, se referem a um sujeito que está oculto. Ok? Vamos compreender melhor? Então, claro que vamos ao exemplo. Preservamos a natureza, certo? Qual é o verbo desta oração? Verbo preservar. Identifiquei esse verbo, vamos analisar o verbo. Primeiro passo aí nessa análise, pergunta deste verbo quem exerce, ou seja, quem realiza a ação dele. Quem preserva? Observe que quando a gente pergunta quem preserva, a gente consegue deduzir pelo contexto, pela forma verbal, preservamos, certo? Primeira pessoa do plural corresponde a nós, né? Nós, ou seja, eu e outra pessoa, ok? Então, a resposta a essa pergunta aqui, quem preserva, olha só, nós, eu e outra pessoa. Agora, observem que esse nós, gente, ou a palavra eu e o fulano, esse enunciado aqui, que está nesta coluna que você pode observar, não apareceu escrito aqui, nesse ponto, certo? Não apareceu aqui. Então, como não está escrito, certo? Sabemos que o sujeito foi omitido, o sujeito está oculto. Porém, nós conseguimos deduzir quem é o sujeito por meio da forma verbal, por meio da flexão verbal. Ok? E observem que o sujeito oculto indica também para a gente que não há um núcleo escrito. Então, se não há um núcleo escrito, então a gente não vai escrever nada aqui, certo? E percebo que a classificação dele, como nós já percebemos, é sujeito oculto. Mais um exemplo, a conferência começa na próxima semana e reunirá líderes mundiais para discutir as questões climáticas, certo? Agora, destaquei para vocês este verbo aqui, reunirá. Quem é o sujeito dele?
certo? Perceba que nós temos um período composto aí, ó. A conferência começa na próxima semana, primeira oração, reunirá líderes mundiais para discutir as questões climáticas, segunda oração. Quem é o sujeito do verbo reunirá? Então, vamos aqui verificar, olha só, já tem o verbo destacado. Quem vai reunir? Percebam que reunirá. Quem é que reunirá? A resposta, a conferência. Antes da palavra, do verbo, apareceu a palavra conferência escrita? Não, ela foi omitida. Mas eu consegui determinar porque ela já foi mencionada na primeira oração. Então, eu consigo determinar o sujeito desse verbo aqui, reunirá, por meio do contexto do período, certo? Então, percebo que o sujeito dele não está escrito no enunciado, mas eu consigo determinar por meio do contexto, certo? Que já me indicou quem é o sujeito. Então, esse sujeito, ele não foi escrito novamente, claro, para evitar a repetição, e aqui ele foi omitido, então temos um sujeito oculto, ok? Seguindo aqui, e o sujeito indeterminado? Gente, sujeito indeterminado é aquele que não é possível identificar, certo? Essa é a informação importante. Não é possível identificar um referente explícito na oração ou no contexto do enunciado para a flexão verbal. Então, observem que, nos exemplos anteriores, eu conseguia determinar o sujeito pelo contexto, certo? Analisando a forma verbal, verificando se ele já tinha sido mencionado no texto antes. Mas aqui não, eu não tenho como determinar e dizer especificamente quem realizou a ação. Observem, queimaram a área de natureza. Queimaram a área de natureza. Quem queimou, certo? Primeira pergunta. A gente tem uma resposta? Consegue dizer especificamente quem? Não. Percebam que fica a dúvida. Fica uma grande interrogação aqui, certo? Como ele não tem definição, ou seja, dizer quem realizou a ação, a gente não tem como dizer que ele tem núcleo, então ele é um sujeito indeterminado. E para indeterminar o sujeito, a gente tem que observar isso, olha só. O sujeito será indeterminado quando o verbo for flexionado na terceira pessoa do plural, sem fazer referência ao sujeito, ou quando ele for flexionado na terceira pessoa do singular, acompanhado dessa partícula aqui do si. Exemplo, olha só, esqueceram de trancar a porta. Observem, esqueceram. Quem esqueceu? Não tem como determinar. Percebam que o verbo está na terceira pessoa do plural, ok? Sujeito indeterminado. O outro exemplo, precisa-se de vendedores. Observem o verbo, terceira pessoa do singular, certo? Mais essa partícula aqui, o se. Percebam que não tem como dizer especificamente quem precisa de vendedores, então, sujeito indeterminado mais uma vez. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa revisão. Finalizamos o nosso momento aqui.